O fogo não escolhe nome, nem reza que o detenha. Naquela manhã, o chão do sertão fumegava e o vento trazia o cheiro doce e amargo de carne queimada. Ali, onde antes havia risos, agora só restava silêncio e pó. Mas o que nasceu entre as cinzas não foi desespero, foi vingança. E o homem que o sertão aprendeu a temer estava prestes a mostrar que a justiça podia andar de chapéu de couro. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sol ainda mal havia subido quando o Lampião apareceu na vereda de São José do Belmonte. O cavalo marchava devagar, o ar quente tremendo no horizonte. Aquele pedaço de chão, que antes era abrigo, agora parecia um cemitério sem cruz. As paredes de taipa viradas em carvão, os currais destruídos, o cheiro de pólvora misturado ao da fumaça que teimava em não se apagar. Ele desmontou devagar, sem dizer palavra. O couro do gibão rangeu, o suor escorreu pelo rosto coberto de poeira. Os homens do bando ficaram atrás, imóveis, como se o próprio sertão prendesse a respiração. No terreiro da antiga capela, um rosário chamuscado balançava num prego torto. Lampião se abaixou, tocou aquelas contas queimadas e fechou os olhos. O rosário era de Maria Lúcia, a mulher que costurava bandeiras para a festa de São José, a mesma que ele prometera proteger antes de partir para as missões no sertão da Bahia. O vento soprou fraco, trazendo um restinho de cinza que pousou sobre o chapéu dele. O homem que o povo chamava de bandido ficou ali parado, o olhar firme, sem lágrimas, apenas um peso fundo no peito. O barulho das moscas rondava o ar parado, nenhum galo cantava, nenhuma voz ecoava. Lampião passou a mão pela terra preta, ergueu um punhado e deixou escorrer entre os dedos. Era ali que morava a lembrança de cada rosto que o sertão engoliu sem perdão. O cangaço tinha visto sangue antes, mas nada igual àquilo. Ele sabia, não era só destruição, era mensagem, um aviso. O coronel Bezerra, dono de gado e de homens, queria mostrar que até o mais temido dos sertões podia sangrar. Lampião levantou devagar, olhou o horizonte rachado e murmurou algo que ninguém ouviu. Os cangaceiros continuaram quietos, esperando a ordem que não veio. O sol, agora alto, refletia na lâmina do punhal preso à cintura. No olhar dele havia um fogo diferente, não o das chamas que matam, mas o das que prometem resposta. Ele andou entre os destroços, passando pelos restos do altar, por uma boneca queimada, por uma cela carbonizada. Ajoelhou-se diante de uma parede ainda de pé e traçou com o punhal uma cruz torta. Aqui termina a casa do medo, disse baixinho. E começa a do acerto. Ninguém respondeu. Aquelas palavras não eram para os vivos. Quando o sol bateu em cheio no terreiro, Lampião montou novamente o cavalo e olhou para trás pela última vez. O bando seguiu, sem música, sem fala, apenas o som dos cascos e o vento seco atravessando o caminho. E foi nesse silêncio que o juramento começou a nascer. Porque naquele pedaço de chão, queimado pela traição e pelo poder dos coronéis, Lampião não perdeu apenas um amor. Perdeu o direito de ter paz. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. O sertão agora seria juiz e testemunha. Lampião não prometeu perdão, prometeu resposta. E quando o sertão promete, ele cumpre. Dias antes de o fogo engolir São José do Belmonte, o sertão respirava uma trégua rara. As primeiras nuvens tinham aparecido depois de meses de seca, e o povo acreditava que Deus finalmente ouvira as preces. Lampião havia chegado com o bando vindo de floresta, trazendo mantimentos comprados por 30 mil réis.
Trouxe sal, pano, remédios e até um pedaço de rapadura que entregou a uma criança magra no terreiro. O povo o olhava como quem olha um milagre. Não viam nele o bandido falado nas rádios do Recife, mas o homem que dividia o pouco que tinha com quem nada possuía. Naquela semana, o arraial se encheu de fé. Os moradores preparavam a festa de São José e as mulheres enfeitavam as janelas com bandeirolas coloridas. À noite, à luz dos candeeiros, rezavam o terço misturando fé católica e superstição antiga. As orações se cruzavam com promessas a Padim Cisso e pedidos de proteção contra o exército e os coronéis. No alpendre da Casa Maior, Maria Lúcia, companheira de Lampião, costurava fitas azuis para o andor da procissão. Enquanto as agulhas corriam no pano, ela sorria, ouvindo o canto distante do bando reunido no terreiro. Lampião, deitado na rede, observava o teto e pensava nos caminhos que o esperavam. Havia recebido notícia de um coronel da Bahia, que dizia querer negociar armas em troca de paz. Era promessa de homem rico, e promessa de homem rico no sertão valia menos que palavra de beato. Ainda assim, ele decidiu ir. Maria Lúcia tentou convencê-lo a ficar, dizendo que os sinais não eram bons. Naquela noite, o lampião de querosene oscilava com o vento e um estalo no telhado fez ela estremecer. "É o aviso dos mortos", disse em voz baixa. Lampião sorriu sem graça, beijou-lhe a testa e prometeu voltar antes da próxima sexta. No dia seguinte, o sol nasceu avermelhado. O calor parecia mais pesado do que de costume. No meio da feira, o coronel Severino Bezerra, dono de mais de 3 léguas de terra e 100 cabeças de gado, observava o movimento da praça com um sorriso de canto. Vestia roupa de linho e botas engraxadas. Ao seu lado, o jagunço Romão, homem de confiança, segurava o chapéu contra o vento. Bezerra falava baixo, mas a malícia escorria nas palavras. "O cabra saiu para o norte, foi?" perguntou. "Foi sim, patrão. Disse que volta em menos de 1 mês. Pois então, é tempo bastante para ensinar a esse povo quem é que manda aqui." No mesmo dia, Romão enviou recado aos outros capangas espalhados pelas fazendas de Cabrobó e Salgueiro. O plano era simples: esperar Lampião sair da região, atacar o povoado à noite e botar a culpa nos volantes. O coronel queria apagar o nome do cangaceiro da boca do povo e faria isso pelo medo. Na quinta-feira, o bando de Lampião se despediu. Ele montou no cavalo, olhou para trás e viu Maria Lúcia no portão, com o terço nas mãos. O olhar dela era de quem pressente. "Não demora, Virgulino", disse ela, chamando-o pelo nome que só ela usava. Ele respondeu apenas com um aceno e seguiu o caminho que o levaria a triunfo, sem imaginar que aquele seria o último olhar entre os dois. O vento, naquela manhã, parecia diferente, e o sertão, silencioso como nunca, já guardava no ventre o cheiro da tragédia que se aproximava. A lua de junho estava alta quando o silêncio do sertão se partiu. Era véspera de São João, e o arraial de São José do Belmonte ainda cheirava a milho assado e cachaça. As crianças dormiam, os últimos violeiros guardavam os instrumentos e o vento levava o som distante de uma sanfona tocando Mulher Rendeira. Foi nessa calmaria que a noite começou a se rasgar. Por volta da meia-noite, um estalo seco veio do lado das casas de taipa. Logo, o fogo se espalhou como serpente. As labaredas cresceram rápido, engolindo o curral, o depósito de sal, a igreja pequena de São José. Os jagunços de Romão, capanga de Coronel Bezerra, entraram pelo terreiro gritando, com tocha numa mão e espingarda na outra. A luz das chamas deixava os rostos vermelhos, distorcidos. O povo acordou em meio ao desespero, sem saber de onde vinham os tiros, nem por que estavam sendo atacados. Maria Lúcia correu para fora da casa. Vestia apenas uma bata branca, o cabelo solto, o terço preso nos dedos. Tentou buscar as crianças que dormiam na casa vizinha, mas o telhado já ardia. O fogo rugia como bicho vivo, soprando cinzas e calor. Do outro lado da rua,
O velho Zé Peixeiro, que tocava zabumba nas festas, foi alvejado ao tentar salvar o gado. A fumaça tomou conta de tudo. Romão, o traidor, observava de longe com um lenço amarrado na cara. Gritava ordens curtas: queima tudo, não deixa a parede de pé. Dentro da confusão, o povo rezava alto: valei-me, meu São José, misericórdia, Nossa Senhora. As vozes se perdiam no barulho das chamas e no estalo das balas. Um grupo de homens tentou reagir com facões e paus, mas os jagunços vinham armados de rifle. Cada disparo abria um clarão no escuro. As chamas alcançaram o terreiro da capela, onde as bandeiras coloridas penduradas para o santo queimaram como papel. A fogueira que seria da festa virou fogueira de morte. No meio da destruição, Maria Lúcia conseguiu puxar uma menina pelos braços e correr para o mato. Caiu de joelhos ao ouvir o grito do pai da criança sendo abatido atrás dela. Tentou continuar, mas foi alcançada por um dos capangas. Houve luta, desespero e silêncio. O fogo iluminou por alguns segundos o rosto dela antes que o mundo escurecesse. Quando o sol nasceu, restava apenas um rastro de cinzas. As casas viraram carvão, os corpos se misturavam ao barro endurecido. O cheiro era forte demais, misto de querosene, suor e sangue. O coronel Bezerra, em sua fazenda, brindou com um copo de cachaça. Agora o povo vai aprender, disse. No sertão, quem manda é quem tem terra e gado. Enquanto isso, um grupo de sobreviventes caminhava sem rumo pelo mato, em busca de água e abrigo. Entre eles, um menino segurava um pedaço de pano chamuscado, ainda com as letras bordadas por Maria Lúcia. São José, protegei-nos. O símbolo virou promessa. 3 dias depois, um tropeiro que vinha de Salgueiro encontrou os escombros. Contou ter visto ossadas, gado morto e o nome de Lampião riscado com carvão na parede de uma casa que ainda resistia em pé. Alguém deixara escrito: aqui se pagou o preço de confiar. A notícia correu por todo o sertão. Os jornais do Recife noticiaram que o bando de Lampião havia sido exterminado numa emboscada. Mas quem conhecia a verdade sabia: o cangaceiro estava vivo, e o inferno acabara de ganhar um inimigo com nome e rosto. Naquele mesmo dia, um vento quente passou por cima das ruínas. O povo dizia que era a alma dos que morreram pedindo justiça. E no coração de cada sertanejo nascia o medo e a certeza de que Lampião voltaria. Quando Lampião regressou de triunfo, o sol ainda dormia atrás das serras. O cavalo andava lento, e o silêncio do caminho era tão espesso que até o som das esporas parecia pecado. Ele já pressentia que algo havia mudado. O ar estava pesado, o vento parado, e nem os pássaros ousavam cantar. Ao chegar ao alto da colina, viu o que sobrou de São José do Belmonte. Um lençol de cinzas cobria o chão, e o cheiro de fumaça antiga parecia ter se agarrado à terra. Lampião desceu, devagar, com o olhar cravado no horizonte. Cada passo era um peso na alma. Passou pelos restos do curral, pelo poço seco e pela cruz caída da capela. O rosário de Maria Lúcia estava ali, meio enterrado na lama escura. Ele o pegou, limpou com a manga do gibão e o prendeu ao pescoço. Nenhum homem deve ver o coração de outro se partindo, e os cangaceiros sabiam disso. Ficaram em silêncio, de chapéu baixo, olhando o chão. Lampião caminhou até o terreiro principal, onde costumava ser feita a fogueira de São João. A madeira agora era carvão. Ajoelhou-se e fincou o punhal na terra quente. As mãos tremiam, mas o rosto não. Ficou ali por um tempo que parecia não ter fim, e então riscou 3 nomes na poeira preta: Bezerra, Romão, Maciel. O coronel, o jagunço e o capataz. Ao lado, traçou uma cruz e sussurrou algo que nem o vento ousou repetir. Naquela noite, acendeu o último candeeiro que restara em pé. Os homens comeram em silêncio e ele não tocou na comida. Passou horas olhando para o fogo, o reflexo dançando no punhal. Ninguém ousou interromper.
Quando finalmente falou, a voz saiu firme, sem ódio, apenas com a certeza de quem já não tem volta. A justiça do sertão é lenta, mas não falha, e o dia de cada um há de chegar. O bando o ouviu e entendeu que aquele momento marcava o fim de um homem e o nascimento de outro. Lampião, o protetor, o que dividia rapadura com criança, morreu ali. Em seu lugar, surgiu o vingador das veredas. O sertão teria sua sentença e o fogo voltaria, não mais nas casas do povo, mas nas fazendas dos poderosos. Antes de dormir, Lampião pendurou o rosário de Maria Lúcia na sela do cavalo, tocou as contas e disse apenas: quem quiser rezar, que reze pelos vivos, porque os mortos já têm dono. O vento soprou de novo, fraco, mas firme. Parecia responder. Na manhã seguinte, o bando partiu sem música, sem estandarte e sem pressa. O sol nascia devagar, esquentando a terra úmida, e as cinzas se levantavam em redemoinhos leves, como se o chão respirasse junto. E foi nesse amanhecer que o sertão entendeu. Lampião não voltaria a ser o mesmo. A vingança já caminhava ao lado dele. Depois da partida, o bando cavalgou em silêncio pelas veredas que levavam ao riacho do navio, nas divisas entre Pernambuco e Bahia. O caminho era seco, o chão duro como ferro, e o sol parecia cair sobre os homens com raiva. Lampião seguia à frente, o olhar distante, o punhal pendendo do cinto, balançando a cada passo do cavalo. Ninguém ousava falar. O sertão estava quieto demais, como se também esperasse algo. Quando chegaram às margens do riacho, armaram acampamento sob uma árvore retorcida de um buzeiro. As folhas faziam sombra pouca, mas o bastante para esconder a dor e o cansaço. Lampião desceu do cavalo e se abaixou à beira da água. Mergulhou as mãos e viu a terra se dissolver em volta dos dedos. A água barrenta refletia um rosto envelhecido antes da hora. Ali, sem dizer nada, ele jurou que cada vida arrancada de São José seria devolvida em sangue e silêncio. As noites no acampamento eram de pouca fala e muita escuta. O sertão sussurrava. Às vezes, o vento vinha do nascente, trazendo o som distante de aboios e tiros. Outras vezes, o silêncio era tão fundo que dava para ouvir o estalar da lenha queimando. Foi numa dessas noites que um beato apareceu vindo do nada, com o rosto coberto de poeira e uma cruz pendurada no pescoço. Pediu abrigo e Lampião o recebeu. O velho falou pouco, mas as palavras ficaram. O vento fala, cabra, só escuta quem carrega peso na alma. Ele leva o recado de quem se foi e sopra a hora de quem vai pagar. Lampião não respondeu, apenas assentiu. Depois dessa noite, passou a acordar antes da aurora e a ouvir o vento bater nas folhas. Dizia que ele trazia nomes, que a brisa quente vinha carregada de lembranças e promessas. Os homens do bando começaram a perceber que o capitão não dormia direito. Passava horas afiando o punhal sobre a pedra, o som áspero, cortando o silêncio, ecoando como canto fúnebre. De dia, andava pelos arredores do riacho, observando rastros de gado e pegadas. Aprendeu a ler o chão como se fosse um livro. Sabia o rumo do inimigo pelo formato das marcas, o número de homens pelo peso da terra. O sertão, antes apenas abrigo, agora era cúmplice. Uma tarde, enquanto o sol se escondia atrás da serra, Lampião chamou o bando e falou com voz firme, quase calma. O coronel Bezerra vai entender o que é medo, mas não com fogo nem com grito. O medo que fere é o que vem sem aviso, o que entra de mansinho e dorme dentro da alma. Os homens se entreolharam. Ninguém questionou. Aquele era o novo Lampião. Menos fala, mais propósito. Naquela noite, o vento soprou mais forte. As brasas da fogueira se levantaram, girando como estrelas baixas. O capitão olhou para o céu e viu uma nuvem desenhar o formato de um punhal. Sorriu pela primeira vez desde o massacre. O sertão tinha acabado de responder. Na virada de agosto, o calor já rachava o chão do sertão. O bando de Lampião seguia firme, cortando a caatinga, dormindo ao relento e se alimentando do que encontrava. A vingança não era pressa,
era cálculo. O primeiro nome da lista, Romão, o traidor, já andava se exibindo em Serrita, gastando o dinheiro sujo recebido do coronel Bezerra. Diziam que bebia todas as noites no alpendre da venda de seu Nilo, rindo alto, contando vantagem, jurando que Lampião havia fugido covarde para o norte. A notícia chegou pelos ouvidos de um tropeiro. Lampião apenas assentiu, o olhar firme. Não perguntou detalhes, só limpou o punhal na barra do gibão e disse: Deus perdoa o pecado, o sertão não. Naquela noite, o bando se dividiu em 2 grupos. Lampião seguiu com 5 homens, atravessando veredas estreitas até chegar às proximidades de Serrita. O céu estava sem lua e o vento soprava quente. Pararam a 200 metros do arraial e esperaram o momento certo. O capitão conhecia o cheiro da traição, um misto de suor e medo. Romão, sentado no alpendre, ria alto, copo de cachaça na mão e as botas sobre a mesa. Falava da noite do ataque como se fosse feito de bravura. Dizia que o fogo se via de longe, que Maria Lúcia implorou por misericórdia antes de morrer. Um dos homens no balcão baixou os olhos, outro cuspiu no chão. Lampião ouviu cada palavra sem tremer. Quando o vento parou, ele saiu da sombra. O som das esporas ecoou na rua de barro. Romão olhou e empalideceu. O copo caiu da mão. O capitão parou diante dele, a luz do lampião da venda tremendo no rosto. Achei que tivesse aprendido a calar, Romão, disse Lampião, voz baixa, firme. Mas a língua do traidor é igual ao fogo, não sossega até queimar. Romão tentou alcançar a arma, mas o punhal veio primeiro. A lâmina entrou certeira no peito e o som foi seco, quase sem dor. O corpo tombou sobre a mesa, derrubando a garrafa. O líquido escorreu, misturando-se ao sangue e à poeira. Lampião retirou um papel do bolso e o deixou sobre o corpo. Por cada casa queimada, um dos seus há de cair. Antes de sair, olhou para os homens que assistiam sem mover um músculo. Contem ao coronel que a conta começou. O bando desapareceu na escuridão, como se o vento os engolisse. Pela manhã, o povo encontrou o corpo e o bilhete preso ao peito com a ponta do punhal. As mulheres rezaram, os homens baixaram a cabeça. Uns diziam que foi castigo de Deus, outros que o diabo andava no sertão. Mas o coronel Bezerra, ao saber da notícia, quebrou o copo de cristal e gritou. Mandou chamar jagunços de Cabrobó e prometeu uma recompensa de 200 mil réis por quem trouxesse a cabeça do cangaceiro. O medo trocou de lado, e o sertão silencioso começou a ouvir de novo o nome de Lampião como promessa e ameaça. O sol do meio-dia ardia como brasa quando Lampião percebeu que o sertão andava diferente. As veredas pareciam limpas demais, os pássaros calados demais, e até o vento soprava sem rumo. Era sinal. No cangaço, o silêncio da natureza sempre vem antes da emboscada. Naquele fim de semana, o bando se escondia nos arredores de Cabrobó, em um grotão coberto de xique-xique e mandacaru. O lugar era seguro, conhecido apenas por poucos de confiança, ou quase. Entre os homens, havia um que falava pouco, mas observava demais. Pajeú, cangaceiro de bom tiro e língua falsa. O coronel Bezerra, tentando recuperar o controle, oferecera 100 mil réis e promessa de perdão a quem entregasse o esconderijo do capitão. Pajeú, fraco de alma, caiu na tentação. Mandou recado escondido com um vaqueiro, avisando dia e hora do pouso. Mas o sertão, quando quer, protege os seus. Um velho tropeiro encontrou o bilhete amassado no caminho e o levou até o bando. Lampião leu as linhas curtas, olhou para o chão e disse apenas: o traidor já está morto, só falta enterrar. Mudou o acampamento antes do cair da tarde, levando os homens para outro grotão mais alto, onde a vista alcançava léguas. À noite, ficaram em vigília, observando. E não demorou. Ainda antes da meia-noite, viram o brilho distante de tochas, o tilintar das armas, o ronco de cavalos. Os jagunços e volantes cercavam o acampamento vazio.
acreditando que pegariam o bando dormindo. Lampião assistiu de longe, com um sorriso pequeno, frio. Quem corre atrás da presa errada aprende o caminho do inferno, disse, e mandou os homens recuar sem disparar um tiro. 2 dias depois, Pajeú voltou, fingindo lealdade. Trazia o rosto abatido, a barba por fazer. Falou manso, tentando justificar o sumiço. Lampião o escutou em silêncio. Depois, entregou-lhe um pedaço de rapadura e disse: "Come, que vai precisar de força para contar a verdade." Pajeú abaixou a cabeça, mordeu o doce, mas as mãos tremiam. Quando terminou, o capitão puxou o punhal e cravou no chão diante dele. Traidor não precisa de discurso. No sertão, quem vende irmão morre sem prece. O disparo ecoou uma vez. Nenhum homem se moveu. O corpo foi enterrado ali mesmo, sob uma cruz feita de galhos secos. Ninguém chorou. Ao cair da tarde, o vento soprou forte, levantando redemoinhos de poeira. Lampião olhou para o céu e viu urubus girando ao longe. "O sertão já começou a cobrar o que é dele", murmurou. A partir daquele dia, o bando dormia leve, com o dedo no gatilho e o ouvido atento ao vento. Porque ali, entre a vida e a morte, não existia mais medo, apenas espera. O mês era setembro e o calor do sertão parecia castigo divino. O chão rachava sob o peso dos cavalos e o ar cheirava a pólvora antiga. Desde a morte de Pajeú, os rumores se espalharam por toda parte. Diziam que Lampião estava cercado, que o exército havia juntado forças com os jagunços de Coronel Bezerra, determinados a varrer o cangaço da Caatinga. Mas o que os homens do poder não entendiam era que o sertão tem dono, e o dono dele é o silêncio. Lampião escolheu o terreno com cuidado. O acampamento ficava escondido entre as serras de Mulungu, perto das veredas que cortavam caminho até Serrinha. Era um labirinto de pedras, espinhos e trilhas conhecidas só por quem nasceu debaixo do sol nordestino. Ali, ele se preparou. Cavou trincheiras, dividiu o bando em pequenos grupos e mandou cada um guardar 2 cartuchos, nem mais nem menos. "Aqui não tem bala perdida, cada disparo é uma resposta", disse enquanto conferia a mira do bacamarte. Na madrugada do 3º dia, o cerco se fechou. O som dos cascos ecoava no vale, misturado ao bater dos galhos. Os volantes vinham por todos os lados. Lampião ergueu a mão e o silêncio caiu como sentença. O primeiro tiro partiu de longe, um estampido seco que fez o sertão acordar. Em segundos, o chão se encheu de fumaça e o ar ficou grosso de calor e medo. Os cangaceiros se espalharam pelas pedras. O tiroteio durou horas. O barulho era ensurdecedor, cada disparo um trovão, cada grito uma prece. Lampião lutava com o olhar de quem já não tinha o que perder. O chapéu estrelado balançava a cada recuo e o suor escorria misturado ao sangue que pingava do braço. O vento soprava quente, trazendo o cheiro de ferro e pólvora. Do lado de lá, os volantes gritavam ordens, mas o medo já começava a se misturar à raiva. O coronel Bezerra, montado em seu cavalo branco, berrava promessas de recompensa. 100.000 réis para quem trouxer a cabeça dele. Mas Lampião era feito de tempo e terreno, sabia se mover como sombra. Um a um, os homens de Bezerra caíam, engolidos pela poeira e pela mira certeira do capitão. O som do bacamarte ecoava pelas pedras, rebatendo como eco de trovão antigo. Quando o sol subiu no meio do céu, o fogo cessou por um instante. Do outro lado, apenas silêncio e cheiro de morte. Lampião, ferido no ombro, mandou os homens recuar para o alto da serra. A dor ardia, mas o orgulho era maior. "O sertão é de quem sabe escutar o vento", murmurou, limpando o sangue com um pedaço de pano. "Eles ouvem barulho, eu ouço aviso." À tarde a chuva veio,
Começou miúda, depois grossa, apagando as marcas de sangue e os rastros de pegadas. O sertão, mais uma vez, apagava suas próprias cicatrizes. Os homens se abrigaram sob as pedras, molhados, famintos, mas vivos. Lampião olhava o horizonte e via os urubus voando em círculos sobre o vale. Para cada bala que me mandam, o sertão devolve 10, disse com um meio sorriso cansado. Ao anoitecer, quando o fogo se apagou e os trovões se calaram, restaram apenas corpos espalhados e um silêncio tão denso que doía nos ouvidos. Lampião respirou fundo, ajeitou o chapéu e montou o cavalo. O vento frio batia no rosto, misturado à chuva fina. "Vamos embora, que o sertão já falou", disse aos homens. "Hoje não foi vitória, foi aviso. O resto vem depois." E seguiram pela noite, sem luz e sem trilha, deixando para trás o rastro de uma batalha que o povo de Mulungu ainda contaria por gerações, jurando que o céu daquele dia ficou vermelho como o fogo do inferno. Os meses seguintes foram de silêncio e rastro apagado. Lampião e seus homens sumiram entre as serras, dormindo em grotões, bebendo água de barreiro e comendo o que o sertão permitia. O ferimento no ombro cicatrizou, mas a dor da perda continuava acesa. Os homens falavam pouco. Cada um carregava uma lembrança do fogo em São José do Belmonte. Um rosto, um grito, um cheiro. E o capitão, calado, planejava o fim de Coronel Bezerra. A informação veio de um vaqueiro. O coronel passaria a noite na fazenda Santa Quitéria, entre Serrita e Cabrobó, para negociar cabeças de gado. Era oportunidade única. Lampião montou o plano sem pressa. Espalhou o bando ao redor da propriedade e esperou o anoitecer. O céu estava sem lua. A caatinga respirava pesado. À distância, via-se a luz do casarão acesa e os sons de viola e risada. O coronel bebia, seguro de que o perigo havia passado. No meio da madrugada, quando o som da sanfona parou, Lampião se moveu. Entrou pelo lado do curral, descalço, o punhal preso ao cinto, o chapéu coberto por um pano escuro. Passou como sombra. 2 capangas dormiam encostados na parede. Um estalo de faca foi o bastante. O sangue desceu pelo barro e misturou-se à chuva fina da noite. No quarto principal, o coronel roncava, cercado de garrafas e um retrato de Padre Cícero pendurado na parede. Lampião parou à porta, o coração batendo firme, e sussurrou. Chegou a vez do dono do fogo conhecer o calor da própria chama. O coronel acordou assustado. Tentou alcançar o rifle, mas o punhal já estava sobre o peito. O lampejo da lâmina brilhou uma vez, depois silêncio. O capitão não gritou, não sorriu, não comemorou. Cortou uma fita do vestido de Maria Lúcia, que trazia guardada desde o massacre, e amarrou no cabo do punhal. Finco-o na terra ao lado do corpo e deixou um bilhete. Aqui se paga o que se deve. Na manhã seguinte, os trabalhadores da fazenda encontraram o corpo pendurado num umbuzeiro, de cabeça para baixo, como castigo do próprio sertão. O rumor correu rápido. Em Salgueiro, Floresta, Ouricuri e até nas feiras de Juazeiro, o povo murmurava que Lampião havia feito justiça onde a lei se calava. Uns rezavam missa pelas almas, outros faziam promessa, pedindo proteção ao capitão das caatingas. Os volantes, enfurecidos, juraram vingança. Mandaram telegrama para o Recife pedindo reforços. Mas nenhum reforço muda o medo. Os soldados marchavam sim, mas olhavam o mato com desconfiança, como se o vento carregasse olhos. Lampião não voltou ao povoado, não procurou fama, nem falou do feito. Passou dias escondido entre os mandacaros, olhando o céu. Para ele, o castigo do coronel não era triunfo, era pagamento. Um ajuste de contas entre o homem e o sertão. Naquele fim de tarde, quando o sol morreu atrás da serra, ele montou o cavalo e disse baixinho aos homens: "Agora ela pode descansar." E o vento soprou morno, como quem responde amém. Os anos correram lentos, como o passo de um boi cansado.
O sertão, que antes ardia em fogo e bala, agora dormia em silêncio. O nome de Lampião seguia vivo nas bocas dos feirantes, nas conversas de beira de estrada, nos aboios dos vaqueiros. Alguns diziam que ele havia morrido num emboscado no raso da Catarina. Outros juravam que o viram sozinho, cavalgando perto de Piranhas, em Alagoas, com o rosto envelhecido e o olhar distante. Naquele tempo, o sertão já tinha mudado. As volantes rareavam. Os coronéis mais velhos se calavam ou se escondiam. O povo começava a contar as histórias do capitão não como crime, mas como justiça. Em cada feira, alguém lembrava um feito. Lampião deu dinheiro para remédio. Lampião dividiu farinha com pobre. Lampião não deixou o coronel mandar em alma de ninguém. A voz popular, aos poucos, transformava o medo em respeito. Uma noite, quando o sertão parecia adormecido sob o luar, um vaqueiro de nome João de Enoque contou que avistou um homem sentado à beira do rio São Francisco. O chapéu de couro pendia ao lado e o punhal estava fincado na areia, refletindo a luz da lua. João disse que ficou parado, sem coragem de chegar perto. O homem olhava o reflexo da água e falava baixo, como quem conversava com o vento. "Maria", teria dito ele com a voz rouca, "o sertão te vingou. Agora posso descansar." João jura que o viu levantar devagar, colocar o chapéu, montar o cavalo e desaparecer entre as veredas, sem deixar rastro. Alguns dizem que foi verdade. Outros afirmam que era apenas a alma do cangaceiro se despedindo do mundo dos vivos. No dia seguinte, quando o vaqueiro voltou ao mesmo lugar, encontrou apenas o punhal cravado na areia e o rosário de contas escuras balançando com a brisa. Levou o objeto ao padre da vila, que mandou erguer uma cruz simples naquele ponto do rio. Desde então, dizem que nas noites de calor, o vento que sopra sobre o São Francisco traz um som distante, o estalar de um punhal sendo afiado e o aboio triste de um homem solitário. O povo passou a chamar o lugar de passagem do capitão. E quem por ali passa ainda deixa uma flor, uma prece ou uma promessa. Porque no fundo ninguém acredita que Lampião tenha morrido de verdade. Ele apenas se recolheu ao silêncio, o mesmo silêncio que o sertão respeita. E assim, entre poeira, fé e lembrança, a história de Virgulino Ferreira da Silva ficou cravada na memória do povo, não como lenda, mas como testemunho. O homem que amou, que perdeu, que vingou e que se dissolveu no vento como parte do próprio sertão. Hoje, quando o sol queima forte e o chão exala calor, há quem diga que sente o cheiro da terra molhada misturado ao de pólvora. E quem escuta o vento garante ouvir uma voz rouca repetindo: "A justiça do sertão é lenta, mas não falha.